Graça e paz vos sejam multiplicados todos os dias de vossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar um pouquinho sobre uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Uma pergunta bem simples, rápida, objetiva, mas da resposta dessa pergunta depende a vida na eternidade. Quem é Jesus para você? Pense um pouquinho sobre isso. Pode sentar-se. Quem é Jesus para você? Bem simples para responder. Mas por que eu trouxe esse tema? Porque a leitura do texto de João me levou a fazer essa pergunta e a pensar um pouquinho sobre Jesus. Dando uma olhada rápida na Bíblia, eu olhei e descobri 41 nomes, 41 definições, 41 designações, 41 significados. Por isso eu perguntei para vocês, quem é Jesus para vocês? O texto que nós lemos de João, capítulo 1, versículos 6 a 28, ele trata exatamente disso. Eu gostaria de ler antes disso o versículo 1. O versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Aí depois lá no versículo 6, 7, 8, aí o evangelista João, que não é João Batista, ele diz, falando de João Batista, que João Batista veio para anunciar a luz, mas ele não é a luz. Ele veio falar daquele que é a luz. E aí no versículo 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui nós temos já algumas designações para esse que nós chamamos de Jesus. Ele é o Verbo que estava com Deus Pai lá no início da criação. Quando o Pai diz haja luz, haja, está falando, é o Verbo que está falando, que estava também com o Espírito Santo, porque diz que o Espírito pairava por sobre as águas, é a Trindade presente. E o Verbo é a segunda pessoa dessa Trindade, que aqui no versículo 14 diz que ele se fez carne. Ele veio como gente, Jesus, e habitou entre nós. Só que essa palavra verbo, traduzida por verbo ou palavra, ela era uma palavra muito importante na época de Jesus. Essa palavra em grego, que é a língua que Jesus falava, que os discípulos falavam, é logos. Logos é o que movia os filósofos a existir. Os filósofos, eles começam a existir em resposta aos sofistas que surgiram para explicar os mitos. Eles queriam entender como é que o mundo existe. E assim surgiram os filósofos. Como é que o mundo existe? O que é? E cada um dizia que havia uma origem. Por exemplo, Tales de Mileto, 600 anos antes de Jesus, disse que o princípio do mundo é a água. E ele chamava então esse princípio, da onde vem todas as coisas, de logos. Depois surgiu um outro filósofo que disse, não, é o fogo. O fogo é o logos. Depois surgiu alguém que disse que é o átomo. O átomo é o logos. E aí veio Platão. E Platão já pensava um pouco diferente e dizia o seguinte, não, o logos não é uma matéria, não é um algo, é um princípio. Por exemplo, se eu faço uma coleção de ossos, essa forma ordenada, pequeno, menor, maior, mais antigo, essa organização é o logos, é aquele que organiza, aquele que faz as coisas funcionarem. Por exemplo, um planeta não bater no outro, faz os pássaros voarem, faz os animais rastejarem. Então, essa força que cria, que executa, que
que faz as coisas funcionarem, é o Logos. Então os filósofos sempre discutiam o Logos. O que é o Logos? Até na época de Jesus se discutia. O que é esse Logos? E aí vem João, no seu Evangelho, e ele começa o Evangelho, e eu já li para vocês em português, e agora então eu vou ler em grego, só o primeiro e o segundo versículo. Você que vocês prestassem bem atenção, qual é a palavra que mais aparece? João, aquele versículo que olhamos: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, através deste verbo foi feito o mundo. Em grego é assim: enarque enologos, kai o logos, en pros ton theon, kai theos enologos, puto en arque pros ton theon. Todos discutindo o que era o Logos, quem era o Logos, o que era o Logos. E aí vem João, no seu Evangelho, e diz: o Logos é Deus. Através dele tudo foi feito, ele que organiza tudo, ele que cria tudo, ele é o princípio, ele é o fim das coisas, mas ele também é aquele, e aí é no versículo 14, que se fez carne e habitou entre nós. E vocês o conheceram. E eu iniciei a mensagem com uma pergunta: quem é Jesus para você? Jesus é o nome que o anjo Gabriel deu, lembra? Gabriel, quando aparece para Maria e diz: você vai ter uma criança, e ela: ué, mas eu não tenho relação com homem algum. Ele diz: não é teu, é a sementinha que Deus vai colocar através do Espírito Santo, e você vai ser mãe do Filho de Deus, e vai dar o nome de Jesus, que significa Salvador. Ele vai salvar o povo dos seus pecados. E aí o anjo diz: ele vai ser o Emanuel, o Deus conosco. Vejam quantos nomes já apareceram: Jesus, Emanuel, Logos. E ele vai ser o cumprimento de todas as profecias. Todos os profetas do Antigo Testamento diziam que um dia viria o Salvador, que é o Messias, o Cristo, o prometido. Jamais dois nomes: Messias e Cristo, aquele que havia sido prometido. Portanto, quem é Jesus para você? Jesus, Cristo, Emanuel, Messias, Logos, o Verbo. O texto de hoje começa dizendo que João Batista não era luz, mas veio para falar da luz. Por quê? Porque desde o pecado nós vivemos em trevas, em escuridão. A gente não consegue caminhar à noite no escuro sem ter uma luz. A gente chuta a cadeira, a gente tropeça, a gente cai, porque a escuridão ela esconde a verdade das coisas. E a luz revela essa verdade. Jesus é chamado de luz, porque ele revela a verdade das coisas. Os discípulos o chamavam de mestre. Lembra Nicodemos, o grande mestre fariseu, quando vai procurar Jesus, diz: mestre, nós sabemos que tu és rabi, que tu és mestre. E aí Jesus olha para ele e diz para o Nicodemos, que era um grande mestre: você é mestre, mas Israel não entende as coisas que eu estou ensinando, porque Jesus é o mestre. E aí tem algumas designações, alguns nomes, algumas referências que Jesus faz dele mesmo. Por exemplo, Jesus diz que ele é a porta. Ninguém para ir para o céu vai pular muro e não tem janela. Você tem que passar pela porta. Só há uma maneira de se entrar aos céus: pela porta. E essa porta Jesus diz que é ele. Jesus diz que ele é a rocha. Eu sou a rocha, a pedra que os construtores rejeitaram. E quantas pessoas constroem a vida sobre a areia e não sobre a rocha? Sobre filosofia, sobre sofismos, sobre ideologia, sobre pensamentos, e vem uma doença, vem uma enfermidade, tudo se vai porque não estão sobre a rocha que é Jesus. Jesus diz também que ele é o caminho. Não existe atalho, não existe vereda. O que existe é um caminho para o céu, e é Jesus.
Ele diz que Ele é a verdade. Existem, porém, tantas mentiras, tantas ideologias, tantas narrativas, como se fala hoje em dia. Tudo aquilo que você coloca como sendo a coisa mais importante na sua vida se torna teu ídolo, teu Deus, um falso Deus. Jesus é a verdade, só Ele é o Deus. E Ele diz que Ele é a vida, porque sem Jesus nós ainda temos pecado, ainda vivemos em treva e ainda estamos rumando para a morte eterna. Por isso Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ainda Jesus, falando de si, diz que Ele é a videira verdadeira e que nós somos enxertados através do batismo nessa videira. E se permanecemos em Jesus, nós produzimos bons frutos. Se não, somos como palha seca que só serve para ser queimada. E Jesus, falando de si, Ele também diz que Ele é o pão da vida. O Pai Nosso, Ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. O pão aqui como sendo aquilo que é essencial para a vida. E Lutero explica que quando eu peço no Pai Nosso, me dá o pão de cada dia, eu não estou falando só do pão, farinha, fermento, água, sal, não. Eu estou falando do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, do trabalho, do tempo bom, do país livre onde eu posso ir e vir, da roupa, da condição de pensar. Tudo aquilo que me mantém vivo é esse pão, é aquilo que eu necessito para o meu dia a dia. E então Jesus diz lá para a mulher samaritana que Ele também é, além do pão da vida, a água da vida. Nosso corpo, 70% é água. O nosso mundo, nosso globo terráqueo, 70% é água. Jesus é a água da vida. Sem Ele sempre teremos sede espiritual e então morreremos. Ele é rei, é o rei dos reis. E Ele deixa isso bem claro quando Pilatos pergunta, está sendo acusado por ser rei. Tu é rei? E aí Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. E aí Pilatos diz, então logo tu és rei. Sim, Ele é o rei dos reis. E Jesus também diz que Ele é a figura predileta de Davi. Qual é? O bom pastor. Davi cuidava de ovelhas e sabia o quanto as ovelhas dependem de um pastor que dê comida agradável, comida saudável, comida fresquinha, que dê água limpa, que proteja dos perigos, que quando a ovelha está machucada, carrega no colo. O pastor é tudo para a ovelha. E Jesus diz lá no capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor. E quando Ele se referia a Ele, o termo que Jesus mais usou, não foi nenhum desses que eu já citei aqui. Ele dizia, o Filho do Homem. Porque era fácil ver em Jesus os sinais de divindade, os milagres que Ele fazia. Mas Ele gostava de sempre se reportar à sua missão. Ele veio para morrer. Deus não morre. Ele precisou ter um pai terreno e uma mãe terrena para ser o verbo que se fez carne, como disse João, para poder morrer pelos nossos pecados. Então, quando as pessoas começavam a imaginar um grande rei, Deus, Ele dizia, eu sou filho do homem, eu vim para uma missão, eu vim para sofrer e morrer pelos vossos pecados na cruz. E aí nós vemos João Batista apontando para Jesus no momento do batismo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos mais, toda vez que cometemos um pecado, vir aqui e sacrificar esse cordeiro, sendo a troca para a gente não morrer. A gente sacrificava o cordeiro no Antigo Testamento. Aí vem Jesus que, como Cordeiro de Deus, se sacrifica por mim, por ti, por todos nós. Ele também é o Senhor. E aqui a palavra Senhor não é um simples Senhor, é Kyrios. Meu Deus, meu Senhor, disse Tomé. Tantos outros o chamaram de Kyrios. É o Senhor, o verdadeiro Deus.
Ele é o Filho de Deus. Ele mesmo disse, e como nós lemos no versículo 14, o Filho unigênito de Deus é o Verbo. Em Apocalipse lemos que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Para os fariseus, para os escribas que querem discutir com Ele diz, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Abraão existiu 2000 anos antes. Mas quando ele diz o eu sou, ele está lembrando os fariseus, os escribas, daquilo que Moisés ouviu. Quando a sarça ardente queimava e Deus disse, volta para o Egito, e diz que Deus enviou para libertar o povo. Ele está, mas os egípcios têm um monte de deuses. Quem eu vou dizer a ele? E Deus disse, eu sou o que sou. É a mesma palavra que Jesus diz agora para ele. Eu sou quem dá a vida, eu sou quem sempre existiu, eu sou o Eterno. E aí ele diz, eu e o Pai somos um. Essas são definições que Jesus dá de si mesmo. Mas a Escritura Sagrada tem várias outras. Por exemplo, em Hebreus, ele diz, nós não precisamos mais de um sacerdote que faça o sacrifício por nós, um intermediário, porque agora nós temos o sumo sacerdote, que não fez um sacrifício, mas que se sacrificou por nós. Jesus é chamado de o sumo sacerdote. O apóstolo diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. É o sumo sacerdote que se oferece em sacrifício e que agora nos une a Deus, de quem nós estávamos separados por causa do pecado. Por isso que ele também é o mediador. Lá no Antigo Testamento, o profeta que mais fala de Jesus é Isaías. E olha quantos nomes Isaías dá a ele. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo isso Jesus é. E os outros profetas também deram nomes, designações para Jesus. Disseram, ele é o filho de Davi, ele é a raiz de Jessé, pai de Davi, mostrando a linhagem da qual ele viria. E outra designação que vemos no Antigo Testamento, ele é o leão da tribo de Judá. O leão porque significa o rei, aquele que vem da tribo de Judá. Em Apocalipse também nós temos uma outra expressão dizendo que ele é a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça. Novamente se referindo a ele como luz para esse mundo de trevas. E deixei por último as duas designações que talvez, não vou dizer sejam mais importantes, mas que não tem como fugir. João, quando trata dele, falando que Deus é amor, ele também diz assim, quando diante do Pai, o diabo, que é o acusador de todos nós, diz, você tem pecado, está condenado, mesmo que o coração nos acuse, Deus é maior que o coração. E aí nós temos um advogado. Jesus é o advogado que defende de si. Ele tem pecado, deveria ir para o inferno, mas eu morri por ele na cruz. E agora ele está justificado porque o pecado já foi pago, a culpa já foi paga, e ele está perdoado. E aí, por último, eu deixei a designação que os anjos falaram lá para os pastores. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo Senhor, que é o Salvador. E eu volto à pergunta, foram 41 designações, qual é a que tu escolhes? Quem é Jesus para ti? É evidente que todo cristão vai dizer, Jesus é tudo isso para mim. Porque se não for, eu não sou nada. E essa é a grande questão.
Quem é você para Jesus? Se você crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu tudo isso que eu li aqui, rocha, luz, pão, água, Messias, Cristo, Emmanuel, e olhar para aquela cruz e dizer, ali o Filho do Homem morreu pelos meus pecados, então eu me torno agora um filho de Deus, membro da família de Deus. E se eu não tiver essa resposta, então eu continuo sendo um nada, porque eu continuo sendo pecador, e a minha vida aqui é só como uma folha que hoje está bonita, amanhã está seca e não serve para nada, a não ser para ser queimado, e é isso que vai acontecer com todos aqueles que não têm uma dessas respostas, ou todas elas, para a pergunta: quem é Jesus para você? Que Jesus sempre seja tudo que a Escritura Sagrada diz dele para você. Que ele seja aquilo que você tem de mais importante. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E é por isso que nós estamos nos preparando para, daqui uma semana, domingo que vem, estarmos aqui de novo, não de manhã, mas à noite, celebrando mais um Natal. Relembrando a primeira vinda dele, o cumprimento das profecias. Relembrando que ele continua vindo toda vez que a palavra é falada, ensinada e que aponta para esse Jesus, que é tudo isso e muito mais. Que é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu advogado, o meu Rei, o meu Logos, o meu tudo. E que aponta que um dia ele também será a porta. Por enquanto estou no caminho, vivendo a verdade, arrumando para a vida eterna. E eu preciso passar pela porta. Enquanto isso, minha vida está edificada sobre a rocha. Que essa seja a nossa declaração de fé, todos os dias. E assim nós teremos um feliz e abençoado Natal. Em Jesus, o meu tudo. Amém. E a paz de Deus, que excede entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso advogado, nosso Deus, que é amor e que está nos aguardando para a eternidade. Amém.